Boa noite. Começar a compartilhar a tela aqui. Estão conseguindo ver? Tá, tô vendo aqui. Beleza. Bom, hoje é a nossa última aula focada só em JavaScript. Nas próximas semanas a gente vai estar iniciando aí já a parte de desenvolvimento web com o HTML e o CSS. Então, a ideia da aula de hoje é basicamente a gente fazer um sumário de tudo que a gente já viu até hoje aqui, né? E a gente chamou isso de wrap-up, que é uma palavra do inglês e ela quer dizer isso, um resumozão total do que a gente viu ao longo do curso. Bom, sem mais delongas, eu vou começar a compartilhar aqui a apresentação. Opa, vamos lá. Só confirmar se está gravando aqui. Certinho. Bom, pessoal, além disso, também a gente vai no final aqui dos slides, a gente vai estar corrigindo a primeira lista de exercícios, né? Aquela que vocês já fizeram e entregaram na terça. Então, é muito importante que se tiver ficado alguma dúvida em relação a esses conteúdos ou algum exercício da lista, vocês parem a gente aí e perguntem, professor, não entendi isso, ou queria uma explicação novamente desse conceito mais detalhado, porque nesse wrap-up aqui a gente vai tentar passar rapidão por tudo, porque a gente já viu isso, mas se quiser que a gente pare e fale ainda um pouco sobre alguma coisa detalhado, fique à vontade. Bom, a primeira coisa que a gente viu foi como declara, né, uma variável, uma constante na linguagem JavaScript. A gente viu que tem dois jeitos de declarar uma variável. A gente pode usar o var, que é o jeito menos recomendado de se utilizar. Aí a gente utiliza o nome da variável que a gente quer, um sinalzinho de igual para atribuir e o valor dela. Aí a gente viu também com let, que é a mesma coisa da var, só que ele é o mais utilizado e o recomendado também. É o nome da variável, o sinalzinho de igual e o valor. A mesma forma é utilizado para declarar uma constante, só que ao invés de let a gente vai estar utilizando a palavra const reservada, né? E aí o nome igual. Uma coisa que a gente também viu que o JavaScript ele é case sensitive. O que é isso? Ele reconhece, por exemplo, a diferença de uma palavra que contém uma letra minúscula e uma que contém a letra maiúscula, né? Que é o caso aqui do F de fruta. O fruta está maiúsculo, aqui embaixo não está. Para ele são duas coisas diferentes. Então, se você declarar let fruta com F maiúsculo e let fruta com F minúsculo, ele vai entender como sendo duas variáveis diferentes. E por último, o que a gente viu na parte de declaração de variáveis é a inicialização dela, né? Porque a gente pode inicializar logo de cara, quando a gente coloca o igual e o valor, a gente inicializa ela, declara e inicializa. E a gente também viu outro jeito que é só declarando ela e depois no futuro, no código próximo, a gente poderia ir lá e inicializar o valor dela. Igual nesse caso aqui, né? A gente colocou let fruta e aqui embaixo a gente colocou fruta igual a banana. Outra coisa que a gente viu também foi questão de operadores. Isso aqui é muito importante. O primeiro de atribuição, né, que é o sinalzinho de igual. Então a gente definiu aqui o número, let número, ele é igual a 1. E aí a gente pode também utilizar esse operador de atribuição juntamente com outros operadores. Olha, quando a gente utiliza o mais antes, quer dizer que a gente pega o valor inicial, né? Então quando ele vale 1, e a gente soma o que tiver aqui na direita. Então o número que valia 1, agora ele vai estar valendo mais o 1, então o 2, né? Aí o menos é para subtrair, então vai ficar menos 1. Esse aqui, o asterisco, é para multiplicar, vezes 1, e o barra é para divisão, dividido por 1. A gente também viu incremento e decremento, então a gente declarou uma variável aqui também chamada número, e aí ela vale 3. Quando a gente usa esse sinalzinho de igual dobrado aqui no final da variável, a gente quer dizer que a gente está somando mais 1 a ela. Então agora o número vale 4. Quando a gente faz isso no início também é a mesma coisa. No final e no início ele vai servir para o mesmo propósito, a não ser em um caso específico que é quando a gente está utilizando o loop, né? Que é os laços, aquele ciclo de repetição, quando a gente utilizava o for, que a gente já até mostrou isso também. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas quando a gente utiliza o for, eles dão não são a mesma coisa, né? Mas é só nesse caso específico.
E aqui o decremento, que é o sinalzinho de menos, menos dobrado aqui no final ou no início. Também serve para, ao invés do soma, ele vai subtrair o 1. Então aqui, se eu declaro a variável e uso isso aqui, quer dizer que eu estou subtraindo 1 desse valor aqui, ó, do 3. Bom, e a gente também vê os operadores aritméticos, né? Que são o de adição, então 1 mais 1, o de subtração, menos 1, multiplicação, que é o asterisco, divisão, que é o barra. Quando a gente utiliza o asterisco dobrado, a gente está querendo fazer com que o número seja elevado a outro. Então o valor que vai ser, nesse caso aqui, vai ser 4, né? 2 elevado a 2. E o porcento, que é o módulo, né? Eles representam o resto da divisão de 2 por 2. A gente até viu ele no exercício quando a gente estava fazendo o exercício de ímpar ou par. A gente estava utilizando ele porque a gente fazia o módulo de 2, que era o resto da divisão por 2, né? E aí a gente consegue identificar se o número é ímpar ou par. Bom, a gente também passou a falar sobre operadores de igualdade e diferença, né? A gente viu que para representar a igualdade, para descobrir se uma coisa é igual a outra, a gente pode utilizar esse sinal de igual dobrado ou o sinal de igual 3 vezes. O dobrado ele não é recomendado porque ele não é tão preciso quanto 3 vezes. E a mesma forma o sinal da diferença, né? Quando uma coisa é diferente a outra coisa. A gente pode estar utilizando o sinalzinho de exclamação igual ou exclamação igual 2 vezes. Só que esse aqui não é tão utilizado porque ele não é tão preciso. Recomendado utilizar ou esse, não, sempre esse, e sempre esse aqui, quando for igualdade. A gente também viu operadores de comparação. Para uma coisa ser menor do que a outra, a gente está utilizando esse operador. Uma coisa maior do que a outra, a gente utiliza esse. Menor ou igual, maior ou igual. E por último, nessas questões de operadores, a gente viu os operadores lógicos, né? Porque a gente tem um e comercial dobrado, ele quer dizer o e lógico. O duplo pipe, que a gente viu também, que quer dizer o ou lógico. E o sinalzinho da negação, que é simplesmente uma exclamação. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado... E a gente pode abrir aqui também e mostrar na prática. Se tiver ficado alguma dúvida em relação a isso. Não havendo, eu vou seguir aqui, então. Bom, aqui a gente também viu na última aula como a gente está declarando um objeto, né? E qual é o papel do objeto num código. O objeto ele pode ser declarado assim, ou a gente pode usar o let ou const. O nome do objeto, o sinalzinho de igual, a gente abre essas chaves aqui. E aqui vem os atributos do objeto, separados por um igual, ou 2 pontos, quer dizer, que significa o igual. E aqui o valor. Então, um objeto ele é formado de um conjunto de pares, chave, esse aqui é a chave, e o valor da chave. E aqui a gente viu também como é que a gente faz para acessar os valores que estão dentro do objeto. Então, quando a gente faz isso aqui, o person.firstName, a gente está chamando o valor desse atributo aqui, ó, dessa chave. E quando a gente faz isso aqui, é a mesma coisa de fazer isso aqui, esse aqui, ó. São 2 formas que a gente usa para acessar um valor de um objeto. A gente separou aqui um rápido exercício porque a gente não tinha passado na primeira lista nenhum exercício relacionado a objetos. Então a gente vai tentar dar uma exercitada com vocês aqui através desse exercício. Bom, o primeiro exercício ele fala que para a gente armazenar os valores de um objeto, que é esse objeto abaixo, em uma lista. Bom, o que são os valores, né, do objeto? Os valores são o que fica do lado direito. Isso aqui, ó. Esses são os valores do objeto. Então a gente tem que pegar, o exercício pede para a gente pegar tudo que tiver aqui na direita e armazenar dentro da lista. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o Replit. Vamos apagar isso aqui. Vamos primeiro definir nossa lista. Vamos declarar ela sendo uma constante chamada lista. E vamos inicializar ela aqui, ó. Essa é uma lista vazia. Como é que a gente faz para pegar só o lado direito desse objeto, né? Deixa eu já até copiar esse objeto aqui. Vou colocá-lo aqui, ó. Beleza, person, tem o primeiro nome, o último nome, a idade. E vou trocar isso aqui por idade, né? Idade.
e se ele é um professor. Beleza. Aí como é que a gente faz para extrair tudo que está aqui na direita, antes da vírgula, e colocar dentro dessa lista aqui, né? Colocar aqui dentro. Bom, eu vou mostrar duas formas. Uma forma que não é tão boa, que na verdade não é nada boa, e a segunda forma que seria a forma ideal de fazer. A primeira forma seria, a gente pode chamar a lista. O método que a lista possui não é uma função própria da lista chamada push, que é para colocar alguma coisa dentro dela, e a gente passar o que a gente quer colocar. Então, por exemplo, person, pronto, first name, né, o primeiro atributo, então eu já colocaria o John aqui dentro da lista. Aí eu posso colocar também o last name do John, a idade dele, vamos lá colocar a idade aqui também. E por último, se ele é um professor, né? Eita fé. Por último, se ele é um professor. Ok. Fazendo isso aqui, a gente vai ter que colocar todos os atributos desse objeto dentro dessa lista, certo? Vamos lá, vamos verificar se é isso mesmo. Chamando a função console.log, passando a lista para a gente ver o que tem dentro dela. Beleza. Ele retornou. Só que vamos supor que a gente está fazendo aqui o nosso código, aí a gente começa a escrever código, o código atrás de código, e depois lá na frente a gente pensa, bom, mas eu quero colocar a nacionalidade dentro do objeto. Eu venho aqui e coloco assim, nacionalidade. Opa, escrevi errado aqui, nacionalidade. Agora tá certo, eu coloco lá brasileiro. Ok. Aí eu teria que vir aqui na lista, colocar mais um atributo, chamado nacionalidade, né? E só assim para funcionar. Isso não é uma boa prática, por quê? Porque toda vez que esse objeto for alterado, for colocado coisas ou retirado coisas, eu vou ter que ficar fazendo isso aqui nessa... Calma aí. Escrevi errado de novo. Aí. Agora foi. Ou seja, toda vez que o objeto for alterado, eu vou ter que vir e ficar modificando aqui. Isso é um trabalho meio chato de fazer, né? E outra, pode gerar erro, porque depois eu posso apagar uma coisa aqui, esquecer que apaguei, e aí quando for mostrar na minha lista, vai mostrar esse undefined aqui, o que não é bom. Então o que a gente faz para contornar essa situação? Eu posso simplesmente chamar uma funçãozinha que a gente viu, que é a função forIn, que ela percorre todos os atributos do objeto. Então vamos lá. For atributo dentro de pessoa, dentro do objeto pessoa, eu vou fazer o seguinte. Então, o que eu quis dizer aqui? Para cada atributo que estiver dentro do pessoa, eu vou até colocar o tipo aqui do atributo, que é o tipo let. Vamos imprimir para ver se ele retorna certinho. Atributo. Aí ele retornou. First name, que é os atributos, realmente ele está retornando certinho. Isso aqui a gente chama de chave, geralmente. Chave ou atributo. Agora a gente quer os valores, armazenar os valores dentro da lista. Como é que a gente faz para acessar esses carinhas aqui? A gente viu que tem duas formas de acessar os valores. Lá no slide a gente viu que tem essa primeira forma e essa segunda forma. A primeira forma eu já falo para vocês que ela não vai dar certo, porque se eu fizer isso aqui, ó, person.atributo, tentar dar um console log nisso aqui, né? Vamos tentar imprimir. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele vai retornar undefined, porque ele não reconhece esse atributo, porque ele está achando que a gente está chamando um carinha lá dentro chamado atributo assim, ó. E não é isso que a gente quer. Mas o que a gente pode contornar para essa situação? A gente pode utilizar outro jeito. Aqui, ó. Esse outro jeito aqui vai permitir que a gente pegue esses atributos, né, e chame eles aqui. Então vai retornar de fato nossos valores que a gente quer. Vamos lá. Pronto. Então agora com isso, por exemplo, se a gente vier e alterar aqui nacionalidade e colocar brasileira, agora não vai ter erro, ele vai já automaticamente adicionar, porque a gente está percorrendo todos os atributos, independente se for modificado ou não. E se a gente apagar, ele volta ao que era. Então essa é a melhor solução para o exercício.
Pedro, Oi? Ah, o outro slide? Pode passar. pode passar? Uhum. Passar os exercícios. Ok. Assim, de if-else, né? A gente viu como que funciona a estrutura if-else, que basicamente é para a gente fazer validações, né? Verificar se alguma coisa acontece. Se passar no if, né? A gente vai executar um trecho de código. Se não entrar no if, vai entrar no else e vai executar outro trecho de código. A gente viu também que é possível encadear vários ifs e elses, um dentro do outro, para fazer diversas validações. Aí pode colocar diferentes estruturas, né? E também vimos que tem o elif, né? Que é o else mais o if. Que é basicamente, se algo não passar na primeira validação, a gente faz uma segunda validação e verifica se passa nessa segunda validação. Se não passar, ela vai tentar passar para outra validação, né? Nesse caso. E se não passar em nenhuma dessas validações, cai no else. Escopo de variável. A gente viu que se a gente declarar uma variável dentro de um bloco, o escopo da variável vai estar dentro do bloco. A gente só vai conseguir acessar essa variável dentro desse bloco. O bloco ele pode ser tanto um if, quanto um else, quanto um loop. Todas essas coisas que são dentro de chaves são blocos de código. Aí nesse exemplo mesmo está sendo declarado a variável meu nome e está tentando acessar ela do lado de fora do bloco. Isso vai gerar um erro, porque a variável ela só existe dentro desse bloco. Aí a maneira correta de fazer isso seria declarar antes, do lado de fora do bloco, né? Poder fazer a atribuição do meu nome, né? Colocar na variável e poder usar o console log aí, do lado de fora do if. Aí ela é acessível. Aí vimos também os loops, né? Tanto o for quanto o while. A gente viu que tem o for padrão, né? Que a gente declara a variável, tem a condição de parada e o incremento. Aí tem o for off, né? Que a gente vai pegando os valores, vai iterando a cada valor de um determinado array ou de um objeto. Ou tem o for in, que ao invés da gente pegando cada valor, né, percorrendo a cada valor, a gente vai percorrendo a cada índice desse objeto ou desse array. O índice é a posição, viu, pessoal? É. Então, por exemplo, aqui seria 0 e aqui começa 1 e aí o 2. Aí tem o while, né, que é basicamente enquanto, que aí ele vai repetindo o loop, né, o trecho de código, enquanto essa condição que está dentro dos parênteses for verdadeira. Então, nesse caso, né, enquanto o i for menor que 9, ele vai estar executando o código lá dentro. Que aí o i começa 0, né, a cada interação do loop ele vai aumentando um valor e vai printando na tela, dando esse console log, mostrando na tela, né. Aí esse já é o conteúdo novo que a gente vai mostrar, que são as funções. As funções, elas são blocos de código que a gente pode chamar em outros lugares várias vezes, ou quantas vezes a gente quiser, né? Função, ela pode ou não receber uma propriedade, né? Ou várias propriedades, que são os atributos da função, e ela retorna um valor. Ou também pode não retornar o valor. É opcional, tanto os atributos quanto se ela retorna ou não o valor. Aí ela serve justamente para isso, né? A gente chama ela e ela executa esse bloco de código, esse trecho de código. Aí tem 3 formas diferentes de declarar uma função. A primeira forma ali, né, que a gente coloca function, o nome da função, e os parâmetros, abre parêntese, coloca os parâmetros, né, que no caso aí é o parâmetro A e o parâmetro B, que eles são como se fossem variáveis, mas uma variável que fica só dentro da função. Aí tem as chaves, que as chaves que vai delimitar o bloco, né? Que vai ser onde que vai ser o trecho de código da função mesmo, que vai ser executado. Aí tem o return. O return vai ser o valor que a função vai retornar para fora, né?
Aí tem a função anônima, em que a gente não dá o nome para ela, que a gente coloca function, né? Abre parênteses, os parâmetros e as chaves. Só que a gente pode colocar ela dentro de uma variável. Como a gente viu as variáveis, né, anteriormente, a gente pode colocar const multiplicação, que é igual a function. Então a gente está colocando a função dentro da variável. Aí tem as arrow functions, que são basicamente as funções anônimas, só que escritas de outra forma. Que ao invés da gente usar a palavra reservada function, né, a gente coloca os parênteses e com os parâmetros lá dentro, aí coloca uma setinha. Essa setinha é o sinal de igual e o sinal de menor. Aí coloca a chave para delimitar o espaço, né, do bloco, o escopo do bloco. Aí tem também o return, né. Aí para chamar uma função, a gente declara ela, né, primeiramente, e aí a gente coloca o nome da função, abre parêntese, os valores que vai estar em cada parâmetro, e ela vai ser executada. Aí ela vai retornar o valor do return dela, que no caso, aí, dá esse const res, é igual a multiplicação, né, é passando 4 e 6. Então essa função... Nesse caso aqui é porque não está declarado return, né? Mas aí ela vai retornar o 4 vezes 6. Sim, ela vai fazer... No caso aí, ela está chamando a função. A função ela foi definida Ela já está anteriormente. em cima. Tá, Em cima. Tá, entendi. Aí embaixo a gente chama ela, que a gente chama a função multiplicação, né? Aí tem o 4 e 6, que são os valores que a gente vai colocar. Esse 4 vai virar o A, né? E o 6 vai virar o B. Aí ela vai retornar esse valor, que é a multiplicação entre 4 e 6, que é 24. Aí o res vai ser o 24. Isso fora do escopo, né? O res, o A e o B, ela tá fora do escopo. Não, Tá. Isso aqui, eu acho que a pergunta foi isso aqui, né? É isso, é disso mesmo que eu tô perguntando. A isso, chamada tá fora dela... do escopo. Exatamente. Tá, fora do beleza. Sim, sim. Aí no caso, Entendi. a gente só pega o retorno, vai ser o valor que ela vai passar para fora, né? Que aí vai ser o 24 que vai passar direto para o resto. A gente pode simplesmente tirar essa multiplicação, abrir parênteses 4,6, né, e colocar 24. Vai dar exatamente a mesma coisa, nesse caso. Sim, informações úteis, né? Que são que as funções podem ser declaradas com quantos tipos de parâmetro você quiser, inclusive sem nenhum parâmetro. Ela pode retornar nada ou pode retornar qualquer valor, qualquer tipo de valor, número, string, array, objeto. Uma função pode retornar até outra função, não tem limitações. Sim, e as variáveis que são definidas como parâmetros da função, elas são diferentes das variáveis do resto do programa, né, do script. Mesmo que ela tenha os mesmos nomes, elas são variáveis independentes. O escopo dela é diferente. Se você declarar antes uma variável A e a função, o parâmetro ser uma variável A, dentro da função, o A que você colocar se refere ao A como parâmetro da função. Do lado de fora da função, seria o A referente ao A que foi declarado antes. Aí, para evitar essas confusões, né, o ideal é sempre colocar nomes distintos. Tipo, se você declara um A antes, você não vai colocar como parâmetro da função um A também. Vai colocar um A parâmetro da função, alguma outra coisa assim. Então, beleza. A gente já falou isso aqui. Quer mostrar o exercício agora, Pedro? Vou mostrar então. Podemos. E aí a gente vai, depois desse exercício, a gente vai começar a corrigir as listas. A lista, né, na verdade. Você tá com o exercício aberto aí? Pra gente dar uma olhada? Que eu já vou fazendo aqui no Rapid, já que você tá compartilhando a tela. Tá bom, beleza. Bom, você queria mostrar primeiro o do CPF lá? Pode ser o do CPF, que é um exercício um pouco mais complicado, e a gente já usa esse conceito de função também. Sim. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Fechou. Aí aqui eu vou pelo VS Code mesmo. Aí a gente vai verificar se um CPF é válido, né, no caso.
Aí tem um sitezinho aqui que explica como é que funciona essa validação do CPF. O CPF em si não é qualquer CPF que é válido, né? Não é qualquer número aleatório do CPF que vai ser um CPF válido. Aí tem um algoritmo por trás dele para validar se ele é válido ou não. Aí esse sitezinho está aqui descrevendo como esse algoritmo, e eu vou desenvolver esse algoritmo aqui em JavaScript. Para a gente treinar isso de função, né? Vou criar uma função aqui de valida CPF. Aí ela vai receber como parâmetro o CPF. Aí aqui, ó, vou colocar dentro da função um console log, né? Console log CPF e chamar a função aqui embaixo, valida CPF e passar um CPF. Executar aqui, ó. Um pouquinho aqui. Aqui, ó. Mostrou, eu executei a funçãozinha aqui, né? Que está chamando a função. Se eu apagar esse trecho mesmo aqui, ó, não vai acontecer nada. Mesmo que tenha um console log e tudo aqui, ó, como a função foi declarada, mas ela não foi chamada em lugar nenhum, não aparece nada aqui. Mas eu chamo a função aqui, né? O valida CPF. Coloco uma string qualquer aqui, ó. CPF. Vou mostrar aqui, ó. CPF. Para validar o CPF, a gente vai pegar os 9 primeiros dígitos, né, do CPF, que aí vai ser colocar como let primeiros dígitos, que vai ser o CPF, pontos. Tem uma coisa que é interessante aqui, a gente colocar comentário para especificar qual é o tipo da variável. O comentário no JavaScript, a gente pode colocar 2 barras, né? Colocar qualquer coisa, tipo função e valida CPF. O comentário é só um trecho, né? Um texto que você vai colocar aqui, que ela não vai interferir em nada no código, né? É só para escrever qualquer coisa, uma mensagem, alguma coisa assim, um lembrete, talvez. Aí você pode colocar as 2 barras, né? Assim. Ou você pode colocar as 2 barras e colocar os asterisco de novo e a barra aqui, ó. Função que valida CPF. Só que quando é assim, com asterisco, né? Asterisco e barra, você pode pular a linha, que vai funcionar aqui também, no meio dessas linhas. E já aqui não. Aqui se pular a linha, ela deixa de valer e aqui daria erro. No caso aqui, eu fiz uma notação. E o nome disso aqui é uma notação. Isso aqui não é importante vocês se atentarem muito agora, mas é basicamente para falar que o parâmetro, né, aqui é do tipo string. O parâmetro CPF é do tipo string. Isso é interessante usar mais nessas ideias, né, por causa do autocomplete. Que eu posso apertar aqui para autocompletar, né? Aí, ó, já aparece as informações, os métodos, né, da string. Vou pegar os 9 primeiros dígitos aqui, ó. CPF vai até aqui, né? Os primeiros dígitos são esses aqui. Console log aqui. Isso. Aí, ó, não pegou os 2 últimos. Os 2 últimos dígitos do CPF são os dígitos verificadores. Que aí a gente vai fazer o cálculo e verificar se bate com esses 2 últimos dígitos. Aí, para calcular o primeiro dígito, né? Vamos ver aqui. A gente vai ter que declarar um somatório. Somatório, começa com 0, né? Fazer um for para percorrer todos os dígitos. Let número of primeiros dígitos. Tem que pegar, na verdade, o índice.
Aqui, ó, vamos ver. Se tá pegando certinho. Ah, não é o off, é o in. Aqui, ó, de 0 a 8. São os 9 primeiros dígitos. Aí, nesse algoritmo, né, para validar o CPF, como a gente faz? A gente faz o somatório mais igual, né, que a gente vai pegar o valor anterior, que é 0, mais vai sempre somando, né, aí vai somar o... Ah, antes tem que mostrar uma coisa. Só de log. O dígito que a gente vai pegar, né, a gente pega o array aqui, né, de dígitos, vai passar o índice. Esses valores que a gente está passando aqui, ele está em forma de string. A gente tem que pegar para fazer somas, essas operações, converter ele para inteiros, para um número inteiro, né? Então a gente vai aqui, ó, const número é igual a isso daqui. Aí aqui, ó, para converter isso daqui para número, a gente vai colocar um parse int. Aqui, ó, tá vendo que aqui tá cinza? Se tá cinza é porque é no VS Code, né? É porque é string. Aí número ficou laranjinha aqui, ó. Se eu dar até um type off, né? Vai mostrar que é um número. Aqui, ó, são todos números. Antes do parse int, eles eram strings. Aí aqui, ó, pegar o somatório, né, que é o valor anterior, mais igual ao número, vezes, aqui, ó, número, vezes 10, menos o índice. Seguindo esse tutorialzinho, né, aqui vai ser o CPF de exemplo, aqui é o índice, menos 10 menos o índice, né? Que vai 10, 9, 8, até chegar ao 2. E vai multiplicar, né? Esse valor com o índice. Que vai dar esses valores aqui e vai somar tudo. Que é o que a gente está colocando aqui nesse somatório. Então aqui, ó. Somatório. Deu esse valor. Aí pegamos o resultado obtido, né? Dividimos por 11. Se dividir por 11, vai dar esse valor daqui. Aí aqui, para calcular o primeiro dígito, né? Let primeiro dígito do dígito verificador, que no caso aqui seria o 8, né? Se esse CPF for válido. Vou colocar como 0, né? Para inicializar, para a gente poder calcular. Aqui, ó. Se o resto da divisão, dessa divisão daqui, né? Que é o somatório dividido por 11. Se o resto for menor do que 2, então esse dígito daqui, né? Que seria aqui o 8, ele seria 0. Se for maior ou igual a 2, então o dígito verificador é o resto da divisão, né? É 11 menos o resto da divisão. Tá, aí vamos fazer isso. Se o somatório dividido, né, por 11. Por 11? Por 11. O resto do somatório dividido por 11, né? For menor que 2, o primeiro dígito é igual a 0. Se não, o primeiro dígito é igual a 11 menos o resto. 11 menos o resto da divisão, né? Então é o somatório menos o resto. A gente coloca um parêntese aqui. E é isso. Então o primeiro dígito aqui, ó. Vou dar um console log nesse exemplo. Aqui, ó. Primeiro dígito verificador, que é esse daqui, né? 8, 8. Bateu certinho. Então tá válido. Então a gente tem que calcular agora o segundo dígito. Para o segundo dígito, a gente pega os 10 primeiros dígitos, né? Antes era 9, e agora são os 9 primeiros mais o dígito que a gente acabou de calcular.
Então a gente vai aqui, ó, primeiros dígitos, né? Vai ser um mais igual ao primeiro dígito. Só que a gente vai converter ele para string, né? Porque o primeiro dígito, atualmente, ele é um número. E os primeiros dígitos aqui é um array de string, é um array de caracteres, né? Que é uma string. Aqui, ó, primeiros dígitos, né? Vai ser igual ao primeiros dígitos mais o primeiro dígito que a gente acabou de calcular. Que no caso vai ficar assim. No caso aqui a gente estaria concatenando, né, uma string com número. No JavaScript isso não tem problema. Em outras linguagens a gente teria, né, que converter para string para juntar as duas. Mas com o JavaScript não tem esse problema. Então aqui, ó, a gente já está aqui, os 10 primeiros dígitos do CPF. Aqui, ó, para calcular o segundo, a gente vai fazer esse mesmo for. A gente vai zerar o somatório, né? Primeiro. Vai a zero, novamente. Fazer esse mesmo for. Com os primeiros dígitos, né? Para o índice, fazer exatamente a mesma coisa. Aqui. Só que ao invés de ser com 10, né? Menos o índice, vai ser com 11 menos o índice. Então vamos alterar aqui. 11 menos o índice. Aí aqui vai dar o somatório. E aqui a regra realmente é exatamente a mesma também, do if, né? Se for menor que 2, o segundo dígito é 0. Se for maior do que 2, o segundo dígito é 11, né? Menos o resto. Então, aqui, ó, vamos fazer o let segundo dígito. Se somatório é o resto, né, do somatório, dividido por 11 for menor que 2, o segundo dígito vai ser 0. Se não, o segundo dígito é igual a 11, né, menos o resto. 11 menos o resto. O resto é calculado pelo somatório. Resto da divisão por 11. Aqui dá um console log no segundo dígito. Aqui, ó, o segundo dígito deu 3, que confere aqui também, ó, 3. Então aqui, se a gente pegar os primeiros dígitos, né, que eram primeiro ao nono dígito, que depois a gente virou do primeiro ao 10º dígito, né, que a gente pegou, somou com o primeiro dígito. Então o CPF completo vai ser aqui, ó, const CPF válido é igual aos primeiros dígitos, né, que são os 10 nessa variável, tá, os 10 primeiros, mais o segundo dígito. Então, o CPF válido é esse aqui, ó. Aqui, ó, deu exatamente o mesmo CPF que eu colocou aqui no início. Então, a gente pode dar um return se o CPF, né, que é um parâmetro aqui, é igual ao CPF válido. Aqui, ó. Aqui não vai printar nada, né? Porque eu estou retornando o valor, só que não tem nenhum console log. Aqui, ó. Aí eu posso colocar aqui, ó, const é válido. Colocar em uma variável se é válido o CPF. Eu dou um console log. Console.log é válido. True. Esse CPF é válido. E depois do return, nada mais acontece no código. Se eu colocar um console log aqui, em alguma coisa aqui, né? Tipo, teste. Esse console log não vai ser executado, porque ele retorna e fecha a função. Então, tudo que acontecer depois do return não é executado. Aí, ó, esse console log não funcionou.
console.log vale. Vale. Aí deu true. Aí vamos falar que eu digitei o CPF errado, ao invés desse ser um 5, né? Eu vou colocar um 6. Aí, já é falso, porque esse CPF não existe. Eu posso digitar números aleatórios aqui que não vai ser válido, né? Mesmo que tenha os 11 dígitos, né? Aqui, ó, com 11 dígitos, também não é válido. Tem até alguns sites que geram alguns CPFs, né? Aleatórios, isso aqui, ó. CPF, esse site aqui, ó. Ele vai gerar alguns CPFs válidos. Aqui, ó, tem esse CPF que é válido. Vou colocar aqui, ó. Só vou tirar esses barras, né? Ponto. Fazer o teste. E aqui, ó, true. Realmente é válido esse CPF daqui que esse site gerou. Então eu vou gerar outro. E válido também. Aí vamos falar que teve um erro de digitação, né? Mudou só um caractere. Já deu falso. É isso. Bom, deu para entender tudo, até esse conceito de função, entender mais ou menos tudo, o processo, né, que aconteceu aqui. Isso aqui é um algoritmo de validação de CPF, mas as estruturas que foi utilizada, os cálculos, deu para entender tranquilo? Galera, se também não deu para não entender, fica tranquilo, porque a gente só mostrou mesmo só para vocês entenderem o conceito da função, que ela vai servir para um propósito. O nosso propósito aqui era fazer validar um CPF. Mas assim, às vezes vocês devem estar se perguntando, pô, será que tem que ser um gênio da matemática para programar? Mas não. Geralmente quando você vai fazer isso aí num trabalho, num dia a dia mesmo, e precisar validar um CPF, geralmente você pega o código mesmo que o próprio governo fornece para você. Então não se preocupe de, por exemplo, não entendi esse conceito, eu não sei validar um CPF ainda. Mas não se preocupe, porque isso é normal. Eu também demorei muito tempo para entender isso aí. E é difícil. Mas se ficou alguma dúvida aí no processo aí, em alguma coisa que vocês queiram tirar com o próprio professor aí, ó, fiquem à vontade. Acho que não havendo, a gente pode passar para a resolução da lista, né? Vamos agora pegar uma coisa mais fácil, mais simples da gente entender também. Podemos. Vamos lá, deixa eu compartilhar um pouco a tela aqui. Estão conseguindo enxergar? Pedro, tá vendo aí? Tô vendo. Bom, deixa eu apagar o que a gente estava fazendo. Vamos lá, galera, vamos pegar essa B aqui pra gente começar. E aqui a B fala pra gente que a partir de duas constantes a gente vai ter que calcular e imprimir a média entre elas. Então tá, a gente tem que ter duas constantes, então vamos declarar a constante 1. E a gente vai ter a segunda constante, que é a constante 2. Rapaz, mas a do CPF é complicado. Mas acho que deu para entender, sim. Você explicou direitinho. Agora, vamos aqui para a lista, né? Beleza, a gente tem duas constantes, constante 1 e constante 2 já. Agora a resolução do exercício pede que a gente imprima a média entre elas, né? Então vamos lá. Só que a gente tem que ter um valor, né, para essas constantes aqui para a gente imprimir. Vamos tentar botar um valor aqui aleatório. Eu vou colocar 3 nessa e vou colocar 2 na outra. E vamos armazenar isso dentro de uma outra variável, de uma outra constante chamado resultado. Bom, vamos desenvolver agora a lógica que a aplicação pede. Ela quer a média entre duas constantes. A gente poderia colocar então constante 1, né, que a gente já declarou, constante 1 mais a constante 2. Ok, isso aqui dividido por 2. Daria certo? Não, porque é igual uma matemática. Ele vai tentar priorizar aqui o operador de divisão antes do soma. Então ele viria aqui, pegaria a constante 2, dividiria por 2 e depois somaria com a constante 1. O que a gente tem que fazer? Colocar um parêntese, igual na matemática.
A gente soma um com o outro e depois divide por 2. E aí o resultado disso deve ser a média. Vamos ver? Resultado. Vamos ver, 2,5 certinho. 5, né? Seria 3 mais 2, 5, dividido por 2, 2,5. Vamos tentar colocar aqui um outro valor, 10. Vamos tentar colocar o valor 10. E aqui, 6,5. Certinho, que deu 13, né? 6,5 mais 6,5, 13. Beleza, essa foi a questão B. Ficou alguma dúvida? Vou seguir, hein? Letra D agora. Bom, aqui o exercício ele vai falar pra gente o seguinte: a gente tem uma distância em metros a partir de duas constantes. A gente vai ter uma constante para representar a distância em metros, uma outra constante para representar o tempo de viagem em minutos, e ele vai pedir para a gente calcular e imprimir a velocidade média de um veículo em quilômetros por hora. Bom, aqui a gente viu que a distância está em metros e o tempo está em minutos. Então a gente vai ter que transformar o metros para quilômetros e o minutos para horas. Vamos lá. Vamos supor aqui novamente duas constantes aqui. Primeiro vai ser a constante para representar a distância em metros. Então vai ser distância, metros. Vamos supor que seja que ele percorreu 2.000 metros. Vamos botar bem pouquinho, bem por baixo mesmo, só para a gente ter um número mais preciso. E o tempo da viagem, vamos botar que ele fez em const tempo minutos, em 120 minutos, que é 2 horas, né? Então, teoricamente, ele fez 1 km, né, por hora. Porque aqui a gente vai ter 2 horas e aqui a gente tem 2 km. Então, a cada hora ele percorreu 1 km. Vamos ver como a gente desenvolve agora essa questão. Bom, a gente vai ter que ter duas outras constantes aqui. Uma para representar a distância em quilômetros e a outra para representar o tempo em horas. Então, vamos colocar essas duas variáveis aqui. Conste distância em km. Como é que a gente faz para transformar metros para quilômetros? A gente divide por 1.000. Então, a gente pega a distância em metros, divide por 1.000, a gente vai ter a distância em quilômetros. E para transformar minuto para hora, vamos lá. Conste tempo em horas. A gente pega o tempo em minutos e divide para 60, certo? Se a gente tiver certo, correto mesmo, então o resultado disso aqui, console.log, teria que ser a distância em quilômetros por tempo em horas, né? Que é quilômetros por hora. Que é isso que a gente quer. Então o resultado disso aqui teria que ser 1, né? A cada 1 hora ele percorre 1 km. Então, vamos ver. Se é isso mesmo? 1, resultado certinho. Se a gente colocasse aqui 5.000, né? Se ele percorreu 5 km em 2 horas, então ele percorreu 2,5 km por hora. Certinho. Bom, a gente tem mais outro exercício aqui, mas acho que eu vou pular por conta do tempo. Esse H aqui eu vou deixar porque ele é um pouquinho maior e vou para J. Qualquer coisa a gente volta nela no final. Mas o programa vai pedir para que a gente receba duas variáveis, uma representando x na J, né? E uma representando y, com seus valores. E em seguida realize a troca. Então, ou seja, o x vai passar a ser y e o y vai passar a ser x. Vamos lá. Então vamos declarar que o x ele vai ter o valor de 4 e o y vai ter o valor 7, por exemplo. Como é que a gente faria essa troca, né? A gente poderia simplesmente chegar e falar que o y é igual a x? Peraí, primeiro eu vou só declarar isso aqui como sendo variável, né? Pra gente poder reatribuir o valor. Beleza, poderia, né? Colocar o x é igual a y e o y é igual a x. Pronto, aí a gente faria a troca. Mas olha o que vai acontecer. Quando a gente fala que o y é igual ao x, a gente vai falar bem assim, ó, agora você tem esse carinha valendo 4 e esse outro carinha valendo 4. Aí quando a gente fala que o x é igual a y, bom, ele está valendo 4 agora. Então não procede a gente fazer isso aqui, porque senão os dois teriam valores iguais, né? Seriam os dois 4, quer ver? X e y. Vamos lá, olha, 4 e 4. O que a gente faz? A gente tem que, então, pensar numa solução de contorno, nesse caso, né? A gente declara uma variável auxiliar aqui, ó. Vamos colocar ela como sendo x. E o valor dela vai ser y, porque aí a gente tem um backupzinho aqui, ó. Aí, quando a gente fizer isso aqui, ó, o y é igual a x, beleza. O meu y aqui vai valer 4. Mas só que aí eu vou ter um backup. Esse y, esse AUX ainda continua valendo 7.
Então agora sim a gente consegue atribuir para o x, não o valor de y, porque o y vai estar valendo 4, mas o valor de A é o x. E aí a gente faz a troca. Quer ver? Ó? Se a gente está com 4, 7, o x vai estar valendo, vamos ver. Vamos imprimir assim, ó, console.log x e o y embaixo. E aqui a gente coloca o y. Bom, então a gente inverteu agora. O x está valendo 7, só que o x valia 4 e o y valendo 4, sendo que valia 7. Bom, vou seguir aqui na resolução. Vamos para A, pessoal. Então, vou compartilhar, tá? Fechou. Compartilhar aqui. Assim, vai ter uma constante, né? E a gente vai dar boas com o nome do usuário, e a gente vai dar o seja bem-vindo para ele, né? Começa aqui. Só criar outro. Aqui, inicia aqui. Com este nome, né? Que vai ser Pedro. E aqui a gente vai dar o const mensagem, que é igual ao string, né? Seja bem-vindo, mais, né, a variável antiga. Aqui, ó, eu posso dar um console log na mensagem. Mensagem. Vou aumentar aqui um pouquinho mais terminal. Pronto. Aqui, ó. Seja bem-vindo, Pedro. Aí se eu alterar aqui para seja bem-vindo, João. Aí dá seja bem-vindo, João. Sim, tem essa outra questãozinha, né, para calcular o R, que é dessa expressão matemática. Então aqui, ela tem as variáveis A, B, né, e o C. Então define const A, que é igual a, vamos colocar um valor 2, né, const B, que é igual a 5, e const C, que é igual a 8. Aí aqui, o R, né, const R é igual ao A ao quadrado. Então, A ao quadrado. Isso aqui é a potência, né? Para mostrar para vocês. Não console log aqui. Console.log A ao quadrado. Aqui, ó. A é 2, né? Ao quadrado. Se eu colocar um 3 aqui, vai dar um 9. Aqui. Tá, A ao quadrado menos, né? 2AB. A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B. A gente coloca parêntese, né? Para fazer o menos disso tudo, né? Calcular isso tudo. A gente pode colocar. Não é necessário esse parêntese, mas pode colocar também, né? Para parêntese não vai fazer mal. Aí mais B ao quadrado. Mais B ao quadrado. Isso aqui um parêntese também, né? Isso tudo aqui, ó, é a parte de cima da expressão. Tá certo? A gente pode colocar isso tudo como parêntese. Aí colocar um dividir, né? Colocar outro parêntese. Aqui, ó, que aí esse outro parêntese vai ser essa parte de baixo. Aqui, ó. Aí eu vou abrir outro parêntese daqui, que vai ser essa expressãozinha A menos B. A menos B. E as duas vão multiplicando, né? Então aqui vamos multiplicar vezes a outra expressão, que é o A menos C. A menos C. Aqui. Aí vamos dar um console log no R agora. Aí, ó, 0.4. Aí se eu colocar um 10, 30 e 3, né? Vamos ver aqui. Aí, ó. Esse valor daqui. Também daria para fazer isso virar uma função, né? Só mostrar um pouquinho mais função.
calcula R. Que vai ser uma função. Vou até declarar de outra maneira, né? Function calc R, que é a função que calcula R. Ela tem um parâmetro A, B e o C. Aí eu posso colocar aqui, ó, e ela já até retorna isso daqui direto. Return. Aí aqui, ó, calc R. Eu posso colocar aqui, ó, direto, até no console log, assim, ó. Aí colocar os valores, tipo 90, 30 e 76, 78. Aí, ó, deu 5. A C, né? Essa daqui já foi feita. Sim, a partir de uma constante que conterá uma medida de tempo em segundo, calcule x para horas, né? Minutos, segundo. Então a gente converte. Acho que a gente pode pular isso daí por conta do tempo. Vamos pra outra de baixo. Verificar se é uppercase, né? Isso. Assim, essa daqui Eu acho que já fiz já naquela aula lá. Verdade. Acho que eu não fiz a F, hein? A F eu vi que tá faltando. Ó, tem o IMC. O IMC eu acho que não foi feito. Nem o IMC, nem a F também. Agora que eu vi que a F eu pulei. A F, cadê? Aí, ó. Meu nome... Ó, que eu tive mais dificuldade foi a H. Eu não sei a galera aí. Eu não sei a galera aí, eu consegui fazer, mas é mais difícil pra mim foi a H. Fechou, bora fazer essa então. Pode ser. Então em um existe criança. Sim, das regras, né? Pra, se elas podem entrar ou não pode. Então vai ter a regra que só pode entrar se tiver de 3 a 12 anos e se tiver uma altura entre 90 centímetros a 1,40. Opa, estou mexendo aqui no... Tá, então fornece, vai imprimir, né? Pode entrar ou não pode entrar. Então vou criar uma função para isso. Pode entrar uma função. Aí aqui os parâmetros vai ser a idade, né? Idade. E aí aqui, ó, se a idade ela pode entrar de 3 a 12 anos, né? Que elas podem entrar. Então, se a idade for menor que 3 anos ou idade maior que 12 anos, eu já posso dar um return para a mensagem, não pode entrar. Aí eu posso fazer outra validação aqui, ó. Se a altura é de 90 a 140 centímetros, 1,40 m. Então, se a altura for menor, né, 90, ou a altura maior que 140, ela também não pode não pode entrar. Não pode entrar. Aí aqui, né, como ela já passou dessas duas validações, de altura e de idade, se ela já passou, né, pode dar um return, pode entrar. Essa mensagem mesmo, pode entrar. Tá aqui, ó, dá um console log, nesse pode entrar, né, na função, e passar, vamos colocar que a idade é 2 anos e a altura é, sei lá, 80. Então, não pode entrar. Então vamos falar que é 5 anos e 80. Não pode por causa da altura, né? Aí vamos colocar que agora tem altura, né? 100, mas não tem idade. Tem 2 anos. Aí, não pode entrar. Mas vamos falar que agora pode tudo, né? Tá 6 anos, tem altura certa, tudo certo, pode entrar. Dessa forma de fazer, né? Só que como vocês ainda não tinham visto função,
a idade não é entre uma ou outra, porque você colocou maior, tem que ter menor ou igual a 2 anos, não? Qual na idade? É isso. Aqui, ó, a idade ela tem que ser menor que ele. Maior, Ah, sim, verdade. entendeu? Ah, não, aqui é menor, porque aqui é do não pode. Ah, tá, entendi. Aí se for menor do que 3 anos, ele não pode entrar. Ou se ele for maior do que 12 anos, ele também não pode. Ok, obrigado. Nada. Mas poderia fazer o seguinte, né? O contrário também. O pode entrar aqui dentro, né? Assim, pode entrar. Aí a gente inverteria tudo. Onde é maior seria menor e onde é menor seria maior. Faz assim. Não, E onde é ou vira E. É isso mesmo, fiz desse jeito, por isso ficou mais difícil. Aí dá até pra, tipo, aqui eu coloquei com 2 ifs, né? Pra validar. Poderia colocar o ou também, né? A altura com isso. Ou. Aqui, ó. Aí já a gente tira esse if daqui também. Aí pode até colocar já um else aqui, né? Também. poderia também colocar idade e altura no mesmo item. Sim, a idade e a altura do mesmo if daria. Assim. Exatamente. Aí aqui, né, como a gente está usando função e aqui já está dando return, nem precisa do else. E tirar o else aqui dá exatamente a mesma coisa. Porque o return, ele barra, né, o bloco, ele impede que tudo que for executado abaixo do return seja parado, né? Então nunca vai prosseguir, caso aconteça. Vocês ficaram em dúvida em mais alguma questão lá da lista? Que a gente pode resolver, ou só essa daí mesmo que foi mais difícil. A do IMC foi mais ou menos a mesma coisa, a mesma pegada, né? Dessa daqui, aí só tem as validações. Quem valida primeiro essa, Sim. Aí se não passar, você valida essa, e assim por diante. Exatamente, a do IMC é a mesma coisa. Acho que O DMC foi mal, pode falar. Não, pode continuar. Eu queria dizer que a DMC é massa pra mostrar os if else, né? Tem isso também, se quiser Sim. mostrar também. Pode ser aqui, ó. Se estiverem com tempo também. Function, calc, IMC. IMC. Aqui vai ter o peso, né? Peso, altura. Aí para calcular o IMC, né? Então vai ser const IMC. Eu vou colocar tudo na mesma linha, né? Que é o cálculo simples, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Altura ao quadrado. Esse é o IMC. Posso dar até um return aqui, né? IMC. E dar um console log calc IMC e colocar um peso de 70 quilos e altura de 1,75. Aqui, ó. IMC deu errado, não era para dar isso não. Peso dividido por altura ao quadrado. É porque tem que botar o parênteses. Eu acho que ele tá dividindo primeiro do que isso. Porque a regra ele faz a potência primeiro. Absoluta, só confere aí. Vamos colocar tipo const potência é igual a altura potência. Calma aí, deixa eu verificar a questão aqui. O peso você passou em quilos? Ah, sim, porque a altura é 1,75 Isso. e não 170 Em metros. em metros. Então é isso. Então, aqui, ó. Vamos voltar lá para aquela. Aqui, 22, certinho. Então é isso. 70, né? 1,75.
Lembrando que vírgula, né? Aqui não existe vírgula assim para número. É sempre ponto. 1.75, 2.5. É aqui, né? Eu vou fazer um if, se IMC menor que 18. Eu vou dar um return no abaixo do preço. Abaixo do preço. Aí eu posso fazer outro if. Porque como aqui dá um return, né? Eu não tenho necessidade de fazer else ou fazer alguma coisa para evitar que os outros ifs caiam, né? Aí, no caso aqui seria entre 18 e 24.9, né? Que aí no caso aqui não teria nada entre 18 e 18.6. Mas então tá. Se IMC for menor do que 24.9, eu vou dar um return no saudável. Aqui, se IMC aí é até 29.9. Menor que 29.9, vou dar um return no peso em excesso. Aí acho que é menor igual, não? Ah, sim, seria menor igual. É. Ou eu posso colocar um 30, né? Que aí já pega o E o de cima também. último daqui. Aí seria 25. Aí aqui seria, que é 30, né? 35. Que aí pegaria o obeso. E aqui seria até 40, né? Obesidade severa. E depois, né, a gente coloca obesidade mórbida. Se não cair em nenhum desses, obesidade mórbida. Aqui. Saudável. Aí vamos colocar um pouquinho mais magro. Continua saudável. Colocar 30 quilos. Abaixo do peso. Aí coloca 60 quilos. Saudável. Não, 60 já foi. 70. Não, 80. Peso em excesso, né? Aí 90. Peso em excesso ainda. Quilos. Obeso. Vamos ver aqui. Obesidade severa já. Obesidade mórbida. Aí, passou em todos. Tem alguma questão que vocês querem que resolva? Que tiveram mais dificuldade? Acho que agora as outras são bem parecidas, né? Então acho que vai ficar tranquilo de fazer, se ficou alguma dúvida também. Mas galera, se ficou alguma dúvida em alguma questão aí que vocês não... Se vocês lembrarem depois, pode mandar lá no WhatsApp ou mesmo no grupo aqui do Discord. Essa, como eu já tinha falado no início, essa foi a nossa última aula focada só em lógica de programação, só em JavaScript, né? As próximas semanas a gente vai começar a botar coisa visual pra gente estar trabalhando também. Que aí agora vai ficar a parte legal, né? Porque a gente já viu a parte só burocrática, a parte lógica e tudo. E muita gente não gosta muito, né? Gosta de ver a coisa funcionando. E semana que vem vai começar. E lembrando que tem várias formas de fazer os seus cálculos, os seus algoritmos, não existe certo ou errado, tem como fazer com função.
não se apega muito à forma como eu fiz. Tenta ver a forma como vocês fazem. Cada um tem a sua lógica. E quanto mais for praticando, mais você vai desenvolvendo novas lógicas. Por exemplo, de colocar condicional aqui ou não colocar e usar o return ao invés da condicional. Tem muita coisa que a gente só vai vendo mesmo quando a gente for praticando. Quanto mais pratica, menor vai virando o código também. Mais simples ele fica. Exatamente. E hoje também a gente vai estar colocando uma nova lista, né, para vocês resolverem, que é uma lista final aí sobre parte de conteúdo lógico. Nossa segunda lista a gente vai estar resolvendo com vocês mais pra frente também. É basicamente isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, alguma questão ainda sobre lógica, pode ficar à vontade de mandar pra gente essa dúvida aí nos fóruns aí do Discord ou no grupo do WhatsApp. E a partir da semana que vem a gente já entra com um novo conteúdo aí, só voltado mesmo na parte de desenvolvimento web. E aqui da semana que vem, né, até o final do curso, a gente só vai ver desenvolvimento web. Com o JavaScript. Com o JavaScript, exatamente. Fechou, galera?